Você fala assim: tome posse da palavra que sai do altar. Essa palavra é viva. Evangelho de João, capítulo 1. Eu ia ministrar para vocês aqui uma lição que eu fui ministrado no meu discipulado com o apóstolo Fábio, que fala sobre a questão do arrebatamento, dos dias, do momento em que nós estamos vivendo. Uma palavra muito boa, muito poderosa, importante para trazer consciência. Estava na sexta-feira já, estudando ela, preparando-nos. Aí eu dormindo de sexta para sábado, sábado pela manhã, o Espírito Santo me visita em sonhos e me diz assim: filho, fala de João capítulo 1. Fala do início. E eu acordei já inspirado, porque como é bom ouvir a voz de papai, né? É maravilhoso. E João capítulo 1, vocês estão aí? Até o versículo 14, do 1 ao 14, diz assim: no princípio era o verbo. Vamos ler todos juntos? Vocês estão aí? Vamos ler todos juntos? Mas com profundidade. Entre nessa palavra, amém? Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. 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 É lindo esse texto, é lindo e profundo esse texto. Se nós observarmos os evangelhos, o início da pregação dos evangelhos, nós vamos ver que o evangelho de Mateus e de Lucas, eles começam contando, descrevendo no seu texto a história do nascimento de Jesus. Então eles falam do início de Jesus como homem na terra. Os evangelhos falam sempre de um início, começam com o início de alguma coisa. Então Mateus e Lucas, se você for lá estudar o primeiro capítulo, primeiro e o segundo, você vai encontrar eles falando do nascimento de Jesus. Então Jesus como homem, Jesus agora nascendo, fala da genealogia e o nascimento de Jesus. Jesus foi introduzido no ventre de Maria pelo Espírito Santo e começou o seu crescimento como criança e tal, e fala de toda essa história. Já o evangelho escrito por Marcos, ele dá introdução ao ministério de Jesus. Então fala do início
do ministério de Jesus. Ele começa a falar do processo em que João Batista estava ali no Rio Jordão batizando, chamando a galera de raça de víbora, se converte, arrepende-se, né? Seus hipócritas, e aí batizando o povo. Era a palavra do profeta, né? Estava ali afiado. E aí ele conta a história do início do ministério de Jesus. Começa o ministério de Jesus. Jesus é batizado e levado pelo Espírito Santo para o deserto, para poder ali estar recebendo e dando início ao seu ministério. Agora, o Evangelho de João, ele traz na sua introdução o início, mas agora o início de tudo, da origem, do antes da fundação deste mundo, o início da criação, né? O Evangelho de João faz essa introdução ao Gênesis, ao início da construção, e tudo isso dando início pelo poder da palavra. E esse foi, né, ali na introdução, falando sobre o verbo, e o verbo era Deus, e por meio dele tudo que tinha foi feito, o que se fez foi por meio da palavra, do verbo, a palavra viva, o verbo que se fez carne, né? E no início, nos primeiros 5 versículos do início da Bíblia, fala deste momento onde o verbo deu origem a esta criação, porque esse foi o instrumento da criação, a palavra. Diga assim a pessoa perto de você: a palavra foi o instrumento criador de todas as coisas. E diz a Bíblia em Gênesis: no princípio criou Deus céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas não tinha nada, sem forma, vazia. E aí o versículo 3 diz: e disse Deus, e o verbo foi liberado: haja luz. E houve luz. Se acendeu tudo. Lembrando que o sol, a lua e as estrelas só foram criados no 5º dia. Essa luz era a luz criadora vinda do eterno. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Diga para a pessoa perto de você, fala assim: Deus fez separação entre luz e trevas. Então diga a pessoa perto de você, fala: as trevas não tem nada com a luz. E isso é por princípio de criação. Por princípio de criação. Então não tem jeitinho para andar nas trevas e querer ficar na luz, porque as trevas não tem nada a ver com, porque Deus já fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Amém? Então nós vemos aqui a palavra criador. Depois houve separação das águas, né? Houve a criação da terra, e dos mares, das espécies, dos luminares maiores, menores, até o 6º dia, onde Deus fez o homem, né? A sua imagem e a sua semelhança. Então o poder criador por meio da palavra. Então a palavra de Deus tem poder de criar o que não existe. A palavra tem o poder de criar aquilo que você imagina. Eu nunca vou conseguir isso. Você está criando isso na sua direção. Hoje você vai anular essa sentença e vai dizer: aquilo que não existe na minha vida, Deus vai fazer existir. Porque há poder na palavra. A palavra criadora faz criar aquilo que não existe. A palavra tem o poder de mudar.
de transformar a pessoa, por mais tentando encontrar uma palavra bonita para uma coisa que é ruim, por mais blindado que seja o coração de um ser humano com relação ao reino dos céus, Deus tem o poder de mover, de transformar e de tirar toda essa blindagem e de levar esse coração quebrantado diante do altar. Deus tem o poder de remover, de libertar, de restaurar o nosso interior, a nossa casa. Deus tem o poder de curar, e Deus tem o poder de lhe dar a vida no poder da palavra, da criação, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E em 1 João, no capítulo 5, versículo 7, a palavra diz assim, o apóstolo João escrevendo a sua carta, diz assim, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um, ok? Está lá no texto. Então, a palavra, o verbo que se fez carne, a pessoa de Jesus. Então, há um verbo, uma palavra vinda do céu, da pessoa de Jesus, na sua direção. Por isso você precisa entender esse processo e mergulhar nele e tomar posse, porque o poder da palavra muda todas as coisas. Em Mateus capítulo 8, nós encontramos um momento em que um homem, um centurião, um soldado ali, de uma alta patente, né? Não sei se um capitão, um general, enfim, mas era de uma alta patente, porque ele comandava tropas, debaixo de sua palavra. Ele chega diante de Jesus, quando ele encontra Jesus passando, ele vai diante de Jesus, porque na sua casa ele tinha um criado, e o criado estava ali sofrendo. Diz aqui a palavra, que esse criado estava em casa paralítico. Eu estou falando de Mateus capítulo 8, e no versículo 6, ele diz que esse criado estava paralítico, sofrendo, e ele era violentamente atormentado, e esse tormento estava na sua alma, porque Jesus não declarou uma palavra, eu vou libertá-lo, ou vou expulsar os demônios dele, mas eu vou curá-lo, vou dar a ele saúde. Então veja, ele tinha problemas físicos, o seu corpo já estava paralisado, né? Estava paralítico, mas o seu cérebro estava doente, o cérebro estava atormentado, os tormentos tomando, angústia, ansiedade, quem sabe um estado depressivo, a vida devia ser um terror, a mente dele não tinha mais nada em ordem, estava todo desgovernado, e violentamente, o tormento devia ser grande para trazer essa palavra, violentamente atormentado. Então você imagina como a pessoa deveria estar, quem sabe lunática, dentro de casa, pirou, né? Ficou louco, começou a entrar em crise. E aí Jesus disse para ele, eu irei e eu vou lhe dar saúde. Aí o centurião falou, não Senhor, não, eu não sou digno, no versículo 8, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, na minha casa, mas diga somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Uma palavra, e o paralítico deixa de ser paralítico, e o tormento da alma sai, e um cérebro é curado, e um rim é curado, e um pulmão é curado, um coração é curado, uma veia desentupida. Uma palavra, tudo muda, o sobrenatural se estabelece. E aí diz aqui no versículo 10 que Jesus se maravilhou com isso, viu isso, né? E disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Porque esse centurião entendia o poder da palavra, porque ele disse para Jesus, uma palavra,
Eu sou um homem que estou debaixo de uma autoridade. Então meu chefe diz, faça isso, eu obedeço. Mas eu também tenho pessoas que estão debaixo do meu comando. Eu digo para um, vá lá e faça assim, e ele faz. Eu digo para o outro, volte aqui, e eles voltam, porque eles entendem o princípio da palavra. E aí Jesus se maravilhou com isso, e com esse poder. E aí no versículo 13, ele diz assim, então disse Jesus ao centurião, vai, aí a palavra, vai, e como creste, seja feito. E naquela mesma hora, diz a Bíblia, naquela mesma hora, o criado sarou. Claro, foi descoberto isso. O centurião chegou em casa, deve ter recebido a informação, meu Deus, olha, do nada aqui, aí ele ficou bom, mas que hora foi? Ah, faz meia hora, mas meia hora atrás eu estava falando com Jesus. Então foi naquela mesma hora, constatado, obrigado Roberto, estava dando um trava-língua em mim aqui, beleza, ele verificou, que naquela mesma hora, ele verificou que naquela mesma hora, o seu servo foi curado, amém? E a bênção do Senhor se estabeleceu na vida dele pelo poder da palavra. Então essa palavra se tornou um ser humano, a pessoa de Jesus. É o que diz João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? O Criador se moldando na forma da criatura. E isso é incrível, porque Ele criou com o poder da sua palavra e nos fez a criatura. E depois de um tempo, o Criador que nos fez se moldou na forma da criatura, como descreve Filipenses 2, do versículo 6 ao 8, que diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então o Criador se falando na forma da criatura, e foi até a morte de cruz. Por isso o Senhor, dá para continuar aí? Porque não está aqui. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia. Tudo isso por amor. Tudo isso porque Ele te ama. Tudo isso porque Ele te ama. Você que está nos visitando hoje, as moças, o rapaz, o Senhor fez isso porque te ama. Ele não fez isso por uma multidão que não tem nome. Ele fez isso por você, Adriana, porque Ele te ama. A palavra de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não fez isso de uma forma, morrerei por todos. Ele morreu por todos, mas todos diante de Deus têm um nome. Ele te conhece, Ele sabe como você chama, Ele sabe, conhece os anseios do seu coração.
Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você pensa. Tudo isso porque Ele te ama. Ele não lhe condena, Ele não lhe faz acepção. O amor de Deus vai muito além do que a gente pode imaginar. E Ele fez tudo isso por você, por amor. O amor de Deus, o Criador se formando na forma da criatura. Tudo isso para nos salvar. E em Cristo Jesus está a vida. Nele está a vida. Nele está uma vida que a gente não consegue encontrar aqui. Mas Ele quer entregar para você. Ele quer dar essa vida para você, Rodrigo. Ele quer dar essa vida para você. Ele quer dar uma vida extraordinária para você, Zé. A vida que Ele preparou, porque Ele te conhece. Ele quer mudar a sua história, Ricardo, de uma forma sobrenatural, porque Ele te ama. O poder de Deus não te condena. Ele quer te dar uma luz que vai iluminar os seus caminhos, os seus passos, Marcos, porque Ele fez tudo isso pensando em você. Você não é uma pessoa escondida no meio da multidão. Todos os dias, o Senhor está lhe observando. O seu deitar, o seu levantar, o seu caminhar, a sua jornada. E no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus dá uma palavra e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em João 1,4 ele diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E ele diz: eu sou essa ressurreição, eu sou essa vida. Porque muitas vezes nós podemos caminhar e estarmos andando mortos nessa jornada, mas a vida de Jesus se manifestará, e algo sobrenatural acontecerá. Lázaro era um amigo de Jesus, tanto ele como as suas duas irmãs, Marta e Maria. E teve um momento que Lázaro ficou doente, e as irmãs correram atrás de Jesus, e onde ele estava, naquele ambiente, junto com os discípulos, e anunciaram: ó, Lázaro, seu amigo está muito doente, com grave doença, tal. E aí foi anunciado, e os discípulos falaram assim: vamos para lá, Jesus. Ele falou: não, fique tranquilo, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E aí diz a palavra que ele ainda continuou mais 2 dias onde estava, e aí depois ele se levantou e seguiu viagem para o local aonde Lázaro estava agora sendo sepultado. Já tinha sido sepultado, porque ele tinha morrido, né, na região de Betânia. Ainda os discípulos indagaram Jesus: ó, Jesus, estão tentando te pegar, você vai lá para aquela região? Ele falou: não, vamos lá, porque é necessário. E aí, chegando próximo da onde ele estava tendo todo um velório, um luto. Já se fazia alguns dias, o luto lá demorava alguns dias, e as pessoas todas angustiadas, chorando, principalmente a família. E as irmãs, quando viram Jesus, uma delas foi diante do Senhor e falou: Senhor, ele morreu, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele falou: não, querida, fique tranquila, ele apenas está dormindo. E aí, enfim, a outra também chegou, e o discurso foi, Jesus se emocionou com ela, Jesus também chorou, e chegou diante da onde estava todo mundo reunido, disse assim: onde ele está? Me leve onde ele está. E levaram Jesus até onde Lázaro já tinha sido sepultado. E aí Jesus olhou aquela pedra, observando aquilo, e disse: remova essa pedra. E aí anunciaram Jesus, mas Jesus já faz 4 dias que ele está sepultado, já está cheirando, né? Nós vamos remover essa pedra. Enfim, Jesus falou: pô, remova a pedra. E diz a palavra que, tendo dito isso, né, depois que removeu a pedra, Jesus agradeceu ao Senhor, deu graças a Deus, falou com Deus, todos observavam Jesus falando com Deus. E aí, depois de falar com Deus, Jesus olha
para aquele túmulo, que agora já estava com a pedra removida, todos sentindo o odor que saía daquela caverna, porque Lázaro era uma pessoa rica, então ele foi sepultado numa caverna, porque só as pessoas ricas tinham condições de fazer um buraco numa pedra e colocar uma rocha na frente, e aí removendo aquela pedra, aquele cheiro, aquele odor, Deus agradeceu ao Pai. E aí diz a palavra no versículo 43 e 44, que depois de ter dito isto, ele clamou com grande voz, ele disse uma palavra, né? Ele soltou a vida, por meio da palavra, e disse: Lázaro, saia para fora. Meu Deus, você tem poder de ressuscitar tanta coisa. E aí diz a palavra que o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E aí disse Jesus mais uma vez: desligai-o e deixai-o ir. E aí os discípulos correram tirar as faixas que estavam envolvendo o corpo de Lázaro. O poder de uma palavra: Lázaro, saia para fora, saia das trevas e venha para a luz, saia da morte e venha para a vida. Há poder nas palavras, e a palavra que sai da sua boca pode mudar toda a história. A palavra que sai de você está determinando o seu destino. As palavras que saem dos seus lábios, elas têm poder. Quem está me entendendo? Então, querido, nós precisamos entender isso e viver este sobrenatural. Amém? Nós temos que caminhar conforme a palavra do Senhor, porque tanto eu como você fomos eleitos por eles. A palavra de Deus diz no Salmo 119: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca, pois teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso odeio o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Luz. E disse Deus, achou boa a luz e fez separação entre luz e trevas. Hoje você vai trazer a luz sobre a sua casa. As suas palavras vão iluminar todo o caminho da sua família. As suas palavras serão palavras de vida. Pastor, eu não corro esse problema, eu não falo. Aí está o grande problema, você não fala quando deveria falar, abençoar, profetizar, trazer à existência a vida. Amém ou não amém? Então, querido, nós precisamos entrar nesse processo. Efésios, estou encerrando, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 4, a palavra de Deus diz assim: bendito, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que Deus fez? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, e estão nos lugares celestiais. E como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então ele já nos abençoou, ele já lhe abençoou. A sua bênção está na região celestial. Toda a bênção que você pode imaginar está na região celestial. O seu milagre está na região celestial. A sua cura está na região celestial.
A mudança da sua vida está na região celestial. A sua prosperidade está na região celestial. O milagre que você tem esperado na sua vida sentimental está na região celestial. A cura das suas angústias da sua alma está na região celestial. Porque Ele já te abençoou com todas. O que precisa? Trazer das regiões celestiais para a realidade. No versículo 11 ele diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. O conselho da sua vontade é imperativo. Ele é de fato, ele vai, é uma decisão. O que Deus fez? Deus nos predestinou, nos deu um pré-destino. Por isso que nós já estamos abençoados, todas as bênçãos estão lá. É o nosso pré-destino. Mas o destino final nós estamos escrevendo. Se nós andamos nas trevas ou se andamos na luz. Se entendemos esse propósito, nós vamos atrair as bênçãos que já estão nas regiões celestiais. E vamos viver de vitória em vitória, de glória em glória. Crescendo, amadurecendo e vivendo os milagres que o Senhor tem para nós. Quem está me entendendo? Curva a sua cabeça. Eu vou orar por você agora. Se a gente entender esses princípios de uma forma racional, o poder que há nas palavras, o poder que há em atrair as bênçãos das regiões celestiais para a nossa vida, o poder da vida, da ressurreição, do milagre, o poder da aliança. A celebração da ceia é uma celebração de aliança, aonde Jesus mantém viva em nós a sua aliança, aonde Jesus mantém viva em nós a chave que muda todas as coisas, que é o derramamento do sangue de um justo, que foi derramado para cobrir a culpa, a minha culpa. O sangue de um justo que foi derramado para cobrir a sua culpa. E por meio dele, nós somos tocados pelo céu. Mantendo a nossa mente viva. Mantendo a nossa mente na luz. Fugindo das trevas. Por mais que as trevas, muitas vezes, tente alcançar o seu coração. Agora é a hora de você se arrepender. Não há super-heróis. Há homens e mulheres frágeis, com desejos, com vontades, com dúvidas, com crises existenciais e tantas outras coisas. A alma, o pensamento, algo tão insondável são os pensamentos, que muitas vezes norteiam o nosso dia, a nossa história, a nossa vida, e muitas vezes norteiam a nossa casa. Mas o Senhor está aqui nesta manhã para dizer que Ele morreu por você, que a vida nele vai estar em você, que você pode hoje trazer a sua memória por meio da celebração da aliança, de que Ele vive, que Ele reina na sua vida. Não há nada mais poderoso do que aquilo que Ele fez por nós, o amor de Jesus, ao se entregar, a ser o Cordeiro que ia cobrir a culpa, e derramou o seu sangue por mim, derramou o seu sangue por você. A graça que se estabeleceu um novo tempo, uma nova história, não porque nós merecíamos, de fato nós não merecíamos, e por isso é a graça, é o favor, e esse favor Ele fez por nós, Ele fez por mim, Ele fez por você, Ele fez pela sua família,
Ele fez pela sua casa. A família não é uma escolha de homens e mulheres, a família é uma escolha divina. O Senhor ama. O Senhor não está te condenando, mas Ele está te trazendo a luz da verdade. E a verdade, ela te liberta, ela te traz vida. E se para entrar nesta aliança é necessário sondar o coração, sonde o seu coração, sonde a sua vida, sonde o seu interior. E se há algo que você, quem sabe, fez que desagradou, como fazia Jó. Se meus filhos desagradaram o Senhor, eu vou diante de Deus pedir perdão. O perdão é uma chave que move o mundo do Espírito. E que você viva isso, que você entenda isso, que você se mova nisso. Há um perdão de Deus para você. E que o perdão do Senhor tome o seu coração, te dê um coração perdoador. Porque quando nós perdoamos, um processo de mudança acontece nas nossas vidas, na nossa vida. Então viva isso, viva isso. Viva o perdão e perdoe. Peça perdão ao Senhor, peça perdão a Deus, para viver a aliança, para entrar na aliança com Jesus. Nós vamos neste momento agora orar pelo pão e pelo suco. E se você que está aí não recebeu, levante sua mão. Quem vai cear e não recebeu isso, só levante sua mão, que muita gente já pega na entrada a ceia, mas se você entrou e não pegou, levante sua mão que a equipe de apoio vai levar até você, amém? Fica a sua mão levantadinha para a ceia chegar até você. E assim, debaixo dessa presença gloriosa de Jesus aqui, vamos celebrar a aliança. A aliança. Ora bachore bacantoro bachore manas. Aleluias. Ora bachore manas. Tome do pão. Tome do suco. Abra o seu kitzinho, isso. Coloque-se de pé. Depois que você abriu bonitinho, você pode pôr de pé. Se ainda não chegou a ceia até você, levante sua mão, que a pessoa chega até você, tá bom? E eu quero orar essa aliança. Este é o corpo e o sangue de Jesus. Aqui, entronizado, nesse momento, através de um pão sem fermento, que você segura em sua mão, matzá, é um pão sem fermento, e um suco de uva, suco da vide, que simboliza o sangue de Jesus. E que neste momento, ao orar, você viva um novo tempo. Que ao ingerir o pão e o suco, a vida de Deus entre em você, te trazendo um poder sobrenatural, uma unção poderosa na sua vida. Eu quero orar por você. Pai, nós oramos neste momento, consagramos o pão. Consagramos o pão que é a vida, o pão da vida, que cura, que liberta, que naquela cruz foi dilacerado para nos dar cura, para nos limpar, para nos santificar, que naquela cruz foi moído para levar sobre eles as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu oro por este pão e profetizo agora o poder sobrenatural do Senhor. Que ao ser ingerido haja um milagre no corpo e no físico de cada um que está aqui, Senhor. E o suco da vide
o sangue de Jesus, poderoso sangue do Pai, com DNA do céu, que foi derramado para nos comprar, nos justificar e nos aliançar com o Pai. Por meio dele nos conectamos em Deus. E nesta hora eu profetizo e oro, abençoando o pão e abençoando o suco, e determinando um poder da sua aliança em nós, que nós sejamos renovados, tocados pelo Senhor neste momento, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Coma do pão, beba do suco e faça uma oração a Deus. Se você quiser se ajoelhar, você pode. Se você quiser ficar em pé, você pode. Mas eu quero que você fale com Deus neste momento. Coma do pão, beba do suco e fale com Deus. Faça uma oração pessoal, sua, com Ele. Mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o seu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável. Tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, Jesus. Mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro
ti, amado da minha alma, tua noiva canta, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva canta, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva canta, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva canta, vem. Estar contigo, amado da minha alma, tua noiva canta, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva canta, Aleluias. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Nós te honramos, te agradecemos, bendizemos o teu santo nome, pois o Senhor vive e reina. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença gloriosa e pela tua aliança conosco. Gratidão eterna, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Espírito Santo. Teu nome seja glorificado por toda a nossa vida. Em tudo que fizermos seja para o louvor do Senhor e para a edificação do teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Que bênção. Forte a presença do Espírito Santo aqui nesta manhã, né? Maravilhoso. Como Ele se faz presente na apresentação da aliança. Quando Ele encontra um coração quebrantado, quando Jesus encontra um coração sedento, Ele se faz presente. Amém? E eu louvo o nome dEle por isso, porque é maravilhoso. Eu quero nesse momento, antes de a gente encerrar, antes de fazermos a oração e já encerrarmos este culto, eu quero fazer o pedido daquela oferta que a gente está pagando a prestação aqui. Nós já estamos quase nos finalmente. Eu acho que agora eu me perdi já. 3? Vocês estão me ajudando. Então faltam 3 parcelas. Faltam 3 parcelas, irmão. 3 parcelas. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Querido, nem todo mês essa oferta que a gente arrecada aqui cobre o valor da parcela. Nem todo mês. Mas tem ajudado. Grato por isso, né? Seria bom que cobrisse sempre, mas nem sempre cobre. Mas o Senhor tem abençoado a igreja de uma outra forma e a gente tem conseguido pagar, graças a Deus por isso. Amém? Mas é a vontade do Senhor se estabelecendo e que você possa entender isso e viver isso, né? Na sua força, claro. A sua oferta, o seu sacrifício ao Senhor é na medida da sua força. Se você pode, faça, né? O que pode muito, faça muito. O que pode pouco, faça pouco. Mas tem esse propósito de pagar essa prestação. Você que está aqui,
Se você fizer pelos nossos canais digitais, que é importante que você faça, dê sempre preferência para fazer oferta, dízimo, primícia, tudo pelos canais digitais. Traga pouco dinheiro na igreja. Se você pode, faça isso por Pix, né? Transferência em conta, que eu acho que transferência em conta só para os mais velhinhos. Né? Os mais antigos fazem transferência em conta. Os mais modernos tudo no Pix. Dê sempre preferência a isso. Mas se você fizer para o pagamento do terreno, você precisa constar lá, 12 centavos. Então se for R$100, é R$100,12 centavos. Se for R$1.000, é R$1.000,12 centavos. Tudo que bate com 12 centavos, a tesouraria identifica e separa para o pagamento desta parcela. Amém? Então eu queria orar por você que neste mês de abril vai fazer esta oferta para o templo, para que nós possamos pagar mais uma prestação. Por favor, suba aqui no altar do Senhor. Vamos, que eu quero orar por vocês. Pode tirar, amor. Por que no altar do Senhor? Porque é uma oferta específica, é um sacrifício que fazemos e precisamos trazer o sacrifício ao altar, né? E eu gostaria de abençoar vocês. Grande é a obra que Deus tem para nós. Amém? Enquanto eles estão subindo, eu quero dizer o seguinte: nós faltam 3 prestações, né? 3 prestações. Para, pastor aí. 3 prestações. E aí nós vamos partir para uma conquista maior, porque é necessário, irmão. Já chamei engenheiro aqui, já fiz projeto disso, né? Faz isso, rabisca aqui, rabisca lá, mexe aqui, mexe acolá. A gente pode ampliar essa igreja, vai ficar linda, bonita, com mezanino, vai caber um monte de gente. Mas a pergunta é: onde vocês vão pôr os carros? Ô povo próspero, está tudo de carro novo, em nome de Jesus. Quem está de carro velho, eu profetizo, vai comprar um carro novo. Aí tem um povo que, pode subir, vem entrando aqui, ó, vem mais para frente, dá um passinho para frente, vem para. Aí tem um povo que não compra carro novo, compra carro novo e grande, que é para caber a família toda, só sai de SUV, né? E, enfim, precisa de espaço para ficar confortável. Então daqui a pouco você vai tentar chegar na igreja, não consegue chegar na igreja porque não tem onde estacionar. Então não é só colocar cadeiras para ter um culto cheio, né? Precisamos de estrutura, precisamos colocar todas as crianças nos departamentos corretos, né? Então isso é importante. Vocês estão todos me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aqui? Eu pedido meu pessoal para a Letícia, que é a coordenadora do Ministério Infantil, eu disse para ela: ninguém que não seja do Ministério Infantil está autorizado a ficar lá em cima. Então se você, pai, por acaso recebeu uma instrução da professora lá em cima: pai, por favor, o senhor tem que descer porque não está autorizado, é pedido meu. Não está autorizado. Toda a igreja é filmada, tem uma câmera em cada canto, eu vejo tudo, porque as nossas crianças são preciosas. As pessoas que trabalham lá também são vigiadas. Todos são vigiados, porque tem que ter segurança. Então, pai, não insista, tá bom? Não insista. Se você vai lá no Ministério Infantil, tem um departamento. Chegou, por isso tem um My Kids, tudo bonitinho. Tá todo mundo aí com as etiquetas, tá vendo? Bonitinho. As crianças ficam no período que elas têm que ser. Acabou o culto, corre pegar os seus filhos, tá bom? E eu vou trancar mais tudo agora. Agora vocês não vão ter mais nem acesso. Eu vou trancar tudo, por segurança. Porque anda gente subindo sem autorização, indo lá para as salas do infantil. Não pode, tá bom? Ok, pais, entenderam? Não pode. É um processo onde os filhos são cuidados, são bem cuidados. E vai falar assim: mas será que meu filho está bem cuidado? E eu já estou te dando o feedback. Tudo é gravado, tudo. Todas as salas, corredor, tudo tem uma câmera filmando e vendo tudo. Então você pode também ficar com seu coração em paz
e bem tranquilo, tá bom? E nessa ampliação, além de lugar para pôr carro, nós vamos precisar colocar o local para as crianças. Então nós precisamos construir um complexo maior para colocar todas as crianças. Então, terminando, daqui 3 meses, nós vamos, 3 meses ou 3 meses, né? Nós vamos terminar de pagar esse anexo. E nós vamos tentar comprar o sítio grande do lado. Isso é uma aprovação? É por aclamação? Quem acha que nós devemos fazer isso, levante sua mão. Aí, está votada a maioria. Já conseguiu. Em nome de Jesus. Nós vamos tentar pegar o sítio grande. Ele está à venda desde quando nós construímos aqui. Nós temos um bom relacionamento lá com os meninos. Eles querem vender para nós, só que custa caro, né? Mas para Deus nada é impossível. Então nós vamos tomar posse daquele local para fazer todos os projetos. Aí depois de comprar aquele outro espaço, aí nós vamos entrar na área da construção. Amém? E vamos construir uma igreja linda, confortável, com local para estacionar, né? Bem bonitinho, com local para as crianças, para os jovens. Vai ser uma beleza. Amém? Os seus filhos vão crescer na igreja e vão poder depois no futuro ver tudo isso acontecer e falar, nossa, eu vivi tudo isso. Vão criar muitas memórias. Amém? Então eu quero orar. Estenda sua mão para cá, vamos abençoar este povo que está aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida que está aqui, diante do seu altar. Que o Senhor os abençoe de uma forma sobrenatural, prosperando as suas vidas, a sua vida, a sua casa, prosperando os seus negócios, que eles possam ter promoções, que os profissionais liberais aumentem, cresçam, os empresários vendam, avancem, ampliem, e eles possam de uma forma sobrenatural viver o milagre, porque eles estão debaixo da tua proteção, uma cerca ao redor deles, Senhor Deus, há uma cerca, porque há um sacrifício, e por meio do sacrifício, o Senhor coloca essa cerca espiritual, protegendo e guardando. O mal não tem poder de tocar, não tem poder de agir, e por isso desde já está quebrado em nome de Jesus, e nós declaramos uma unção de prosperidade abundante, Pai. Nós não vivemos não dependemos da economia de uma nação, e nem de um governo, porque o nosso governo é do céu, e o Senhor é quem nos dá a bênção sobre a terra. Assim como Isaac, que sem imaginar, contradizendo a lei de uma natureza, mas por uma ordem divina, ele semeou numa terra seca, sem água, numa terra que não estava fértil, mas pelo poder da tua palavra, aquelas sementes que foram semeadas naquela terra, elas frutificaram e deram 100 por 1, porque essa é uma colheita que o Senhor dá, divina e sobrenatural. Que a bênção do Senhor repouse sobre esses filhos e essas pessoas que entram nesse projeto desse mês, que estão entrando nesse mês. Eu sei que muitos já fizeram, outros fizeram em outros meses, mas eu estou orando por esses deste mês de abril, que farão neste mês esta oferta de uma forma sobrenatural. Que o Senhor os abençoe e os honre em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu vou já dar a bênção final. Só estenda suas mãos assim. Amém. Para os que estão nos visitando, essa oferta que a gente só faz uma única vez ao mês, tá bom? Às vezes a pessoa fica assim, meu Deus, já pediu oferta, pediu de novo, mas isso aqui é um propósito da igreja que acontece só na ceia, até para vocês mesmo, né? Para quem está aqui chegando na igreja também, faço isso na ceia. Durante o mês você vai poder fazer essa oferta. Depois nos outros cultos a gente não faz essa oferta, quer dizer, não peço, mas você sabe, você pode fazer. Na próximo mês, na próxima semana, quer dizer, nos próximos dias, vocês também podem fazer essa oferta que é para pagamento da parcela, tá bom? Estenda a sua mão. Eu quero abençoar vocês. Pai, eu abençoo a sua igreja agora, Senhor.
com a responsabilidade sacerdotal, eu peço que o amor pleno do Senhor venha sobre cada vida. Eu peço que o Senhor derrame a sua graça redentora, a graça de Jesus, e sopra o Consolador, o Espírito Santo, sobre cada coração, sobre cada vida, e os levem a viver o extraordinário. Eu os abençoo em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Beijo no coração, amo vocês, Deus abençoe.